no livro de Atos, a gente nota, na verdade, a propagação da restauração do reino a Israel, feita, ou seja, direcionada ou colocada nas mãos dos apóstolos, né? Que é o que Jesus falou, daria poder a eles, eles seriam testemunhas dele em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. E como eu mencionei, é interessante que o livro foi escrito por Lucas a um tal de Teófilo, que ninguém sabe quem é, a não ser que no livro de Lucas, que é o primeiro dos dois livros a ele é chamado de Excelentíssimo. E é interessante também que o livro enfoca mais dois apóstolos, né? O apóstolo aos judeus, Pedro, o apóstolo aos gentios, Paulo. E se é que esse excelentíssimo Teófilo aí estaria envolvido no julgamento de Paulo, que o livro termina antes do julgamento de Paulo, em Atos 28, lá em Roma, se Roma fosse acusar Paulo, teria que acusar Pedro também, né? Porque os dois faziam o mesmo trabalho. Se Paulo era, vamos dizer assim, traidor de Roma, Pedro também, e os outros também, mas naturalmente isso aí não vingou, e tudo indica, pelo que eu saiba, uma completa concordância, que Paulo foi liberto da prisão, né? Ele foi solto, quer dizer, julgado e solto, né? Porque não tinha base sólida, na verdade, contra ele, uma acusação dos judeus. Então, nós já vimos até o capítulo 6, né? Que, na verdade, até o capítulo 8, o trabalho de propagação está, vamos dizer assim, limitado a Jerusalém. Jerusalém, ok? Lembra, Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra? Eu entendo que até o capítulo 8, eles estavam em Jerusalém, já em capítulo 8 houve uma dispersão, né? uma perseguição e uma dispersão consequente, e a palavra foi levada, vamos dizer assim, até os confins da terra, praticamente, né? Mas, como eu falei, esses que foram dispersos foram treinados, ensinados, capacitados pelos apóstolos em Jerusalém durante um período. Eu nunca conferi isso, mas me mostraram uma vez num gráfico que é equivalente a 2 anos. De Atos 2 a Atos 8, 2 anos. Mas um intensivão, né? Um intensivão, vamos dizer assim, de manhã à tarde à noite, praticamente, e financiado pelos irmãos de Jerusalém, que venderam propriedades, terrenos, assim por diante, para financiar. E aí nós conhecemos a história de Barnabé, que conhecido como filho de exortação, levita, natural de Chipre, que vendeu um campo e depositou aos pés dos apóstolos, vamos dizer assim, para cuidar das necessidades, né, dos presentes. E ali no capítulo 5, nós conhecemos a história de um casal mentiroso, certo? Chamado Ananias e Safira. E logo em seguida, os apóstolos foram presos novamente, né? Já tinham sido presos uma vez, certo? Vamos dizer assim, deixa eu ver aqui.
Sim, no capítulo 4 foram presos uma vez, agora foram presos... Agora, em capítulo 4, João e Pedro e João, né? No capítulo 4, Pedro e João. Agora, no capítulo 5, dos versículos 17 em diante, os apóstolos. Os 12, né? Se não fosse pela intervenção de Gamaliel, não sei o que aconteceria, né? Deus não ia permitir que eles fossem mortos, mas eles estavam sendo ameaçados de morte, no versículo 33. Né? O Gamaliel, né, PhD da lei, mestre da lei de Moisés, um homem inteligente, o que nós precisamos de ser, homens inteligentes, né? Usar a cabeça. Novamente, já falei, falo e vou continuar falando, nós precisamos usar a cabeça, mais do que usamos a memória de ver. Porque muitas vezes a nossa atividade cristã, ela se limita a ir na igreja e sair da igreja, voltar na igreja de quarta-feira, quer dizer, 20%, 25%, e praticamente, de vez em quando, alguma atividade da igreja, coisa e tal. Né? Mas nós precisamos de usar mais a cabeça na nossa vida cristã, certo? Meditar mais, analisar mais, raciocinar mais, de ver como é que nós podemos ser muito mais envolvidos, ativos no reino que Cristo estabeleceu. E, naturalmente, como membros da igreja, né? A igreja ali local, onde nós moramos. Né? Mas no capítulo 6, tendo a ver com essa distribuição, essa necessidade aí, tendo a ver com essa necessidade, os irmãos de Jerusalém financiando o estudo, o intensivão lá e financiando os irmãos, certo? No capítulo 6, existe uma história interessante que tem a ver com a RA, aqui, Almeida, né, revista atualizada, chama de instituição de diáconos. Eu vou explicar mais sobre isso. Mas o que acontece é o seguinte, no versículo 1 diz assim, ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. As viúvas deles, na distribuição diária de alimento, né? Os helenistas, como eu já mencionei outro dia, né, eles eram judeus de sangue, vamos dizer assim, né, judeus, mas nascidos e crescidos na sociedade grega, não na Judéia. Né? Eu acho que é equivalente ao Nisei, né? Parece que nós conversamos sobre isso aí. Se tem algum japonês aí, me corrija. Eu creio que tem japonês aí no nosso meio. Mas eu acho que é Nisei. Né? O Nisei ele é a segunda geração e os pais deles teriam nascido no Japão, mas o Nisei teria nascido, educado na cultura japonesa, mas numa sociedade fora da Judéia, né? Uma sociedade grega, vamos dizer assim, fora da Judéia. E as viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Estavam dando preferência às viúvas dos judeus, né? Dos não helenistas. Né? Então, se você sabe, por exemplo, lá em 1 Timóteo, capítulo 5, né? Fala das viúvas, né? Das viúvas. Aqui também, aqui temos as viúvas, aqui, mas não vou lá, não, porque a mensagem aqui não é, na verdade, falar sobre viúva, é falar sobre esse problema chegou ao conhecimento dos apóstolos. Versículo 12. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir
às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos desse serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade, elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, projeto de Antioquia. São 7, né? Estevão, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau. 7 deles. Nicolau era prosélito de Antioquia. Não sei que Antioquia, provavelmente Antioquia da Síria, né? Porque tem 2 Antioquias. Eu creio que seja Antioquia da Síria. Mas prosélito, interessante, né? E então, provavelmente ele era de Antioquia. Mas apresentaram-nos perante os apóstolos e, orando, lhes impuseram as mãos. Crescia a palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos, também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Então, é como se fosse assim. Havia um trabalho, vamos dizer assim, um serviço de Deus na fé, vamos dizer assim, um problema de ordem material, ok? Para ser cuidado. Os apóstolos poderiam muito bem cuidar disso, ok? Mas não seria razoável, vamos dizer assim, eles deixarem o ministério da palavra e da oração. Olha 2 coisas, já falo sobre isso, para cuidar da alimentação das viúvas. Então, eles pediram aos irmãos que escolhessem 7 homens qualificados aí para cuidar desse problema, certo? Agora, eles não são chamados de diáconos. Diz aí, né, escolher entre vós 7 homens que seriam diáconos. Não falou isso, 7 homens. Agora, as qualificações deles diferem das qualificações dos diáconos em 1 Timóteo, ok? A meu modo de ver, eles não eram diáconos. Eles tinham havia um serviço para ser feito, eles foram escolhidos. Por que eles não eram diáconos? Eu vou dar a minha opinião, você não precisa concordar, não tem problema não, certo? Você deve ter outra opinião, mas eu entendo que eles não eram diáconos porque não tínhamos presbíteros em Jerusalém naquela época, naquele momento. Naquela época ali, naquele momento da igreja. Não tínhamos presbíteros. Então, não vai ter diáconos. Então, alguém pergunta para mim, é correto ter diáconos sem ter presbíteros? A minha resposta é não, baseado no que eu expliquei. Agora, se é que eu estou certo ou errado, é uma história diferente, mas é como eu vejo isso, certo? Como eu vejo. Então, a meu modo de ver, não tendo presbíteros, então a gente faz dessa maneira aqui para cuidar das funções, dos trabalhos, dos ministérios da igreja, né? Esse é o ministério da benevolência aqui, mas os apóstolos, ministério da oração e ministério da palavra, certo? Coelho. Oi. Quer dizer que nesse caso aí foi um caso especial, um caso extra, não vamos dizer assim, né? Um caso excepcional. Olha, esse caso é excepcional, no caso. Eu não digo que é excepcional, é porque não tínhamos presbítero, então não vamos ter diácono. Não é excepcional. Nas igrejas nossas, geralmente, nós não temos presbítero, mas nós sabemos que nós temos pessoas encarregadas de várias funções. Por exemplo, tem gente que cuida da manutenção do prédio, tem gente que cuida da benevolência, tem uns que cuidam do evangelismo.
etc, etc. Então, eu chamo esses grupos de ministério, mas isso é o de menos, chama do que quiser, certo? Mas se tivéssemos presbíteros na congregação, quem estaria liderando esses ministérios seria diáconos, seriam os diáconos. Ok? Tá bom. Mas já que não temos, então nós vamos procurar homens de boas qualidades, boas qualificações, para cuidar, por exemplo, da tesouraria. Você vai pôr alguém para cuidar da tesouraria, um homem, mesmo não sendo diácono, porque, na verdade, não temos presbítero, mas tem que ser uma pessoa qualificada, uma pessoa honesta, uma pessoa de boa reputação, uma pessoa fiel, para cuidar da tesouraria da igreja, por exemplo. Né? Então, não é excepcional, não. A meu modo de ver, é porque não tínhamos presbíteros. Como é o nosso caso. As nossas congregações, na sua grande maioria, elas não têm presbítero, então não tem diáconos. Mas tem homens que cuidam das várias áreas da igreja. Né? Por exemplo... Enio, posso fazer uma pergunta, um comentário? Eu conheço duas congregações no Brasil que têm presbíteros e não têm diáconos. Erradamente. Sim, porque olha, a meu modo de ver é o seguinte, se tem homens qualificados para os presbitérios, deve ter homens qualificados para o diaconato. Sim. Entendeu? Não há dúvida quanto a isso, porque para chegar no presbitério, precisa ter todas aquelas qualificações mencionadas por Timóteo, ou por Paulo a Timóteo, certo? Mas até chegar ali, tem muitos que não têm todas aquelas qualificações, mas qualificariam para ser diácono. É claro. Agora, é difícil chegar às qualificações do presbitério, mas não é muito difícil chegar às qualificações do diácono. Então, se é que tem homens qualificados para o presbitério, deve ter homens qualificados para o diaconato. Sim, com certeza. Eu também já ouvi dizer de congregações que tem diáconos e não tem presbítero. Olha, não funciona muito bem, não, meu modo de ver, porque os diáconos acham que eles são vamos dizer, os dirigentes, a liderança da igreja, seja lá o que você quer chamar, o que de fato não é verdade, não. Note bem, esses homens aqui, assumindo que teríamos, aí eu vou dar como eu entendo, meu entendimento. Se houvessem presbíteros em Jerusalém, os homens para cuidar desse problema aí teriam sido diáconos, ok? Diáconos. E você nota o que é que o diácono faz. O diácono cuida de áreas da igreja, que não são áreas de evangelismo, que não são áreas de oração, que não são áreas do ministério da palavra, entendeu? Que não são áreas necessariamente tendo a ver com o pastoreio, o evangelismo. Um diácono não é um evangelista. O diácono ele pode até se tornar um evangelista, mas por ele ser diácono, ele estaria, na verdade, cuidando de alguma coisa, de alguma área específica da igreja, como é o caso aqui da distribuição diária de alimentos, né? de alimentos às viúvas, ok? Então, e olha só, uma vez entregue, você tem os diáconos são homens qualificados, ok? Ok. Aqui eles não são diáconos, mas são homens qualificados. Uma vez que foi entregue esse problema nas mãos deles, nunca mais se ouviu falar desse problema. Eles solucionaram o problema. Homens de cabeça, homens de visão, homens de sabedoria, homens de espiritualidade. Então, os apóstolos nem se preocuparam com o problema. Continuaram fazendo o trabalho deles e esses 7 homens aqui solucionaram o problema de vez. Então, na verdade, é assim que funciona quando temos diáconos. Os diáconos cuidam de áreas específicas da igreja
E o evangelista, não. O evangelista não fica enfiando, não fica, vamos dizer assim, dando palpite ou se intrometendo no trabalho, porque o evangelista tem o trabalho dele, que é a palavra. Entendeu? Para a qual ele é qualificado. Os diáconos têm os trabalhos deles, para os quais eles são qualificados, os presbíteros têm o trabalho deles, para o qual eles são qualificados. Então, o trabalho da igreja não é assim, dirigido por uma pessoa, ou é um trabalho dividido, vamos dizer assim, dividido, mas unido. No caso de ter presbíteros, os presbíteros são os pastores, eles estão supervisionando, cuidando, pastoreando, olhando, vendo que tudo esteja correndo corretamente. Ok? Muito bem. Irmão Hélio, então, essa irmã falando, então, para fazer esse serviço da igreja especificamente, não precisa ser diácono, né? Qualquer pessoa qualificada, pessoa com boa idoneidade, pode fazer esse trabalho, porque esses 7 pessoas aí, eles não eram diáconos, mas eles foram fazer um trabalho, tá certo? Olha, eu vou concordar e vou discordar. Eu vou concordar porque esses homens aqui, eles não eram diáconos porque não tínhamos presbíteros. Mas, havendo presbíteros, teríamos diáconos, e os diáconos, eles administram uma área. Olha só, eu não creio que esses 7 homens vestiram a camisa, levantaram a manga e fizeram tudo sozinhos. Eu não creio isso, não. Eu creio que eles administraram, coordenaram, dirigiram a distribuição para ver que estava sendo bem feita e corretamente bem feita. Agora, vamos supor que você tem uma congregação com presbíteros e com diáconos. Por exemplo, um solteiro não pode ser diácono, de acordo com as instruções lá de Paulo a Timóteo. Mas ele é um homem qualificado, por exemplo, na área de finanças. Mas a área de finanças seria administrada por diáconos. Eu sei de congregação em que os diáconos administram todas as áreas, eu sei de congregações em que um diácono administra uma área, outro diácono outra área, e assim por diante. Mas vamos lá. Então, vamos supor que um diácono ou os diáconos estariam administrando a área de finanças e tem ali um solteiro qualificado na área de finanças, os diáconos, vamos dizer assim, correriam atrás dele, entre aspas, a palavra não é correr atrás, chamariam ele para fazer parte do ministério de tesouraria, mas sob a administração, a orientação do diaconato. Agora, novamente, no caso de diáconos, você vê que eles têm umas qualificações, eles são bem qualificados, bem fiéis. Presbíteros também. Bom, no caso nosso, em que a maioria das nossas congregações não tem presbítero, novamente, as áreas da igreja que precisam ser cuidadas deveriam ser cuidadas por homens qualificados, é claro, que todos os homens deveriam ser qualificados. Mas se você tem, por exemplo, você não tem presbítero, não tem diácono, e tem um jovem de 30 anos, altamente qualificado na área de finanças, é claro que a igreja pediria a ajuda dele nessa área, assumindo que ele seja um homem naturalmente bem espiritual, como mencionado aqui no capítulo 6. Qualquer trabalho da igreja, você vai colocar homens espirituais, homens capacitados, espiritualmente falando, para fazer qualquer trabalho na igreja, até mesmo o trabalho de evangelista. Infelizmente, muitas vezes a gente põe um evangelista jovem, certo? 18, 19, 20 anos, ele ainda não é comprovadamente, entendeu? Experimentado, etc, etc.
Eu não sou contra jovens, não, mas eu digo, para fazer um trabalho é preciso que tenha qualificações comprovadas, né? Solidificadas. Esses homens aí eram homens com todas essas qualificações. Olha, nós não temos informação de 5 desses homens aí. Eu não procurei, mas eu creio que não tem aí muita informação sobre esses... talvez nenhuma informação, eu, como falei, eu não pesquisei isso aí, mas logo em seguida, no capítulo 6, do versículo 8 até o final do 7, até o final do 7, fala sobre um deles, que é Estevão. E no capítulo 8, praticamente do 4 até o final do 8, do versículo 4 ao final do 8, fala de um outro homem desses 7, que é Filipe. Então, e você nota a espiritualidade desses dois, nessas duas passagens, que é uma indicação da espiritualidade dos outros 5 também. Ok? Você não vai colocar qualquer um irmão assim, sem qualificações, novato na fé, não é comprovadamente espiritual. Não é que você duvida dele, não é que você não tem confiança nele, nada disso. Mas é uma questão de que ele vai fazer um trabalho em nome da igreja. Em nome da igreja. Você coloca uma pessoa não qualificada, até mesmo espiritualmente falando, você se tornou co-participante do erro que ele vai cometer, ou cometeu, se é que vai cometer um erro. Então, na verdade, nós precisamos tomar muito cuidado, porque esses homens aqui estão... É como se fosse assim, não é representando a igreja, eles estão fazendo em nome da igreja, porque eles foram escolhidos pela igreja para fazer um trabalho, assim com os presbíteros, assim com os diáconos, assim com o evangelista. Você coloca um evangelista aí fraquinho, meu amigo, você se tornou co-participante da fraqueza dele. Ou um diácono, ou um homem qualquer para fazer qualquer trabalho. Entendeu o meu ponto? Não é maldade, não. Não é maldade, não. Mas, por exemplo, se você me colocar, ok, para dirigir um avião, ok, me colocar como piloto de um avião e eu ter que pilotar o avião, não é maldade minha que eu vou pisar no tomate e dar uma trombada com o avião, não, porque eu não sei nada de pilotar avião. Não é maldade minha. Eu até gostaria de poder, mas vocês me colocaram para fazer, vou ter que fazer, meu amigo, vai ser desastre. Então, na verdade, mas você me coloca para fazer uma outra coisa que eu tenho qualificação, capacidade e espiritualidade para fazer, aí nós somos parceiros no trabalho bem feito, que seria bem feito, né? Entendeu? Faz sentido? Não. Eles estão trabalhando em nome da igreja. Em nome da igreja. Ok? Muito bem. No versículo 6, como eu falei, do 6:8 até o 7, até o final do 7, que é o versículo 60, Lucas vai falar sobre Estevão, um dos 7. E você vai verificar as tremendas qualificações dele. Vamos lá. Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Opa! Ele não era apóstolo. Como é que ele fazia prodígios e sinais? Você nota no versículo 6
apresentaram-nos os 7 perante os apóstolos, e, orando, lhes impuseram as mãos. Então, passaram, os 12 passaram a esses 7 poder milagroso, poder de fazer milagres, de fazer curas, assim por diante, pela imposição de mãos. Ok? Porque os apóstolos tinham esse poder, né? Pela imposição de mãos, fazer isso. A gente nota aí, etc. Senhor, por favor, aí, se eu podia falar só um pouquinho sobre esses muitíssimos sacerdotes que obedeciam à fé. O que você perguntou? Falar sobre os sacerdotes? Sim, esse muitíssimo, quer dizer aqui, no versículo 7, né? Diz assim, muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Sim, sacerdotes, os sacerdotes da tribo de Levi, né? Muitos religiosos, a tribo de Levi era a tribo, vamos dizer assim, que cuidava da religiosidade da nação, né? E os sacerdotes eram os descendentes de Arão. Arão foi o sumo sacerdote, certo? E eles, então, aí passava para um, passava para outro, e tinham os filhos. Etc. Era aceita, vamos dizer assim, a classe sacerdotal entre os levitas, que cuidava dos sacrifícios, vamos dizer assim. Eles eram a classe sacerdotal na tribo de Levi, que era a tribo religiosa, a tribo que cuidava das nações, certo? Muitos se converteram, certo? Deixa eu ver se tem mais alguma informação aqui que pode ser dada aqui no versículo 7. A conversão de grande número de sacerdotes pode ter contribuído para a ferrenha oposição que se levantou contra Estevão. Aqui tem uma opinião aqui de um comentário, porque você vai verificar que houve uma tremenda oposição contra Estevão, que ele acabou sendo apedrejado, e pode bem ser, de acordo com esse comentário aqui, que a conversão de muitíssimos sacerdotes criou uma inveja ainda maior por parte dos sacerdotes, do sumo sacerdote, do sinédrio, entendeu? Dos anciãos, assim por diante, do sinédrio, principalmente, né? Para perseguir Estevão. Pode bem ser. Eu não sei se aqui é essa opinião. Aqui também não sei se é verdadeiro ou não. Né? Muito bem. Estevão, versículo 8. Cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Levantaram-se, porém, alguns dos que eram da sinagoga chamada dos libertos, dos sirineus, dos alexandrinos e dos da Cilícia e Ásia, e discutiam com Estevão. Olha, vou te contar, viu? Religião, por uma razão ou outra, discussão faz parte de religião. O que devia ser, não. Não é para ser assim. Mas meu amigo, o que tem discussão, oposição, pessoas que querem combater na igreja, combater o outro, diminuir o outro. É incrível como na religião existe tanta oposição, tanta discussão. Basta dizer que o primeiro crime, o primeiro homicídio no mundo foi por causa de religião. Foi por causa de religião, certo? Caim matou Abel por causa de Deus, por causa de religião, por causa de inveja da oferta, etc, ok? Da oferta a Deus. Muito bem. E não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. Note que Estevão era homem cheio de fé e do Espírito Santo.
é interessante isso, porque você pode ser cheio de fé e não ser cheio do Espírito Santo, a meu modo de ver. Porque para ser cheio do Espírito Santo, você tem que ter que ser cheio de todo o fruto do Espírito Santo, né? Não é somente fé. Aliás, existe até fé morta, né? Você pode ser cheio de fé morta, por exemplo. Mas deixa para lá, isso aqui vamos ter que defender teses aqui, não vai dar. Mas, por outro lado, eles não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual Estevão falava. Então subornaram homens que dissessem: temos ouvido esse homem proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Mentira. Mentira, claro. Não há dúvida que ele não seria a favor de seguir a lei de Moisés no lugar de seguir a Cristo, mas ele não levantaria blasfêmias, ainda mais contra Deus, certo? E os mentirosos aí? Você pensa que não tem mentira? Às vezes, na igreja, para difamar uma pessoa, mentira consciente ou mentira não consciente. Se você difamar um irmão sem saber os fatos da vida dele, é uma mentira. É uma mentira. Certo? Agora, talvez não é uma mentira consciente, talvez uma mentira inconsciente. Mas, para começar, você não deve difamar ninguém. Os maledicentes não herdarão o reino de Deus. Então, mas olha aqui os mentirosos, em nome de religião. Mentirosos em nome de religião. Versículo 12. Sublevaram o povo, quer dizer, enganaram, né, motivaram o povo, etc. Os anciãos e os escribas, investindo, o arrebataram, levando-o ao sinédrio. Sinédrio. Aí o juizado aí, né, o júri aí, os chefões aí. Apresentaram testemunhas falsas que depuseram: este homem não cessa de falar contra o lugar santo e contra a lei. Porque o temos ouvido dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu. Não é que era verdade mesmo? Mas eles entenderam tudo errado. Entenderam tudo errado. Esse é um outro problema sério na igreja, tirar fora do contexto. Você fala uma coisa dentro de um contexto, a pessoa pega aquela frase e usa que você falou, mas usa em outro contexto, não era o contexto que você estava tratando. Então, precisamos tomar muito cuidado, né? Naturalmente, não devemos blasfemar, não devemos falar mal, não devemos usar até mesmo o que alguém falou, precisa tomar cuidado, entender o que alguém falou, se você vai usar aquilo, para ver que você não tirou fora do contexto em que a pessoa falou inicialmente, ok? Isso aí é muito importante, porque é um problema sério na igreja, isso. Problema sério. Você disse isso. Disse sim. Não estou dizendo eu, estou dizendo, a pessoa fala para o outro, você falou isso, falei, mas e o contexto em que eu falei? Não é no contexto que você está falando, não. É no outro contexto. Então, precisamos tomar muito cuidado com isso. É claro, não devemos blasfemar, não devemos falar mal de ninguém, de nenhum irmão, né? Muito bem. Versículo 14. O que eu temos ouvido dizer que... Ok. Versículo 15. Todos os que estavam assentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram o seu rosto como se fosse rosto de anjo. Homem cheio do Espírito Santo, cheio de fé e do Espírito Santo, parece um anjo. Ele brilhava, vamos dizer assim, como se fosse uma luz, né? Não literalmente, certo? Não literalmente, mas ele, luz do mundo, sal da terra, certo? Naturalmente não é literalmente, mas
eles notaram que ele não tinha cara de nenhum malandro, não tinha cara de nenhum mentiroso, não tinha cara de nenhum que estava blasfemando contra Deus ou blasfemando contra a lei de Moisés, nada disso. Né? A expressão dele, facial dele, era uma expressão que não era como se ele tivesse realmente nas acusações dos seus acusadores. Ok? Ok? Muito bem. No capítulo 7, eu vou ler o capítulo 7 inteiro, mas vocês, vixe, são só 60 versículos. Nós vamos terminar no capítulo. Eu vou ler alguma parte. Mas o que você vai verificar aí é o seguinte, né? Depois você pode até ler com mais calma na sua casa, né? Quer dizer, como se você não estivesse na sua casa, né? Mas você poderia ler com mais calma. O que você vai notar é o grande conhecimento dele. O que indica, viu, Osemar, que para a gente ser cheio do Espírito Santo e de fé, tem que estar cheio do conhecimento. Você não pode estar cheio de fé e do Espírito Santo sem o conhecimento, sem estar cheio do conhecimento. Então, você vai notar a profundidade do conhecimento de Estevão. Vamos ler um pouco aqui, ou até onde dá, depois a gente pode terminar na próxima vez, e você pode ler ele e estudar isso aí tudo de novo. Então, lhe perguntou o sumo sacerdote, versículo 1 do capítulo 7. Porventura é isto assim? Estevão respondeu. Ele não falou sim ou não. Aí ele vai defender a tese. Ele vai mostrar o conhecimento verdadeiro, tendo a ver com as acusações. Varões e irmãos e pais, ouvi. O Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, quando estava na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. Vocês sabem que ele era da Mesopotâmia, depois foi para Harã, depois foi para a Terra Prometida. Ele disse, sai da tua terra e da tua parentela e vem para a terra que eu te mostrarei. Então saiu da terra dos caldeus. Então Abraão era um caldeu, ok? Quem eram os caldeus? Eram os babilônios. Os babilônios, né? Babilônios. Hã? Isso. Babilônios. Os babilônios. Está difícil escutar aí, Aparecido. Então, os babilônios. Hã? Os babilônios. Babilônios, sim. Os babilônios, isso, é. Então, saiu da terra dos caldeus e foi habitar em Harã, e dali, com a morte de seu pai, Deus o trouxe para essa terra em que vós agora habitais, que é a terra prometida. Nela não lhe deu herança, nem sequer o espaço de um pé, mas prometeu dar-lhe a posse dela, e depois dele a sua descendência, não tendo ele filho. E falou Deus que a sua descendência seria peregrina em terra estrangeira, onde seriam escravizados e maltratados por 400 anos. Eu, disse Deus, julgarei a nação da qual forem escravos, e depois disso sairão daí e me servirão nesse lugar. Então lhe deu a aliança da circuncisão. Assim nasceu Isaque, e Abraão o circuncidou ao 8º dia. De Isaque procedeu Jacó, e desse os 12 patriarcas, que eram os 12 filhos de Jacó. Deixa eu ver aqui, versículo 9. Os patriarcas, invejosos de José, quer dizer, não todos eles, né? Porque José era um deles, né? Os patriarcas, invejosos de José, venderam-no para o Egito, mas Deus estava com ele e livrou de todas as suas aflições, concedendo-lhe também graça e sabedoria perante Faraó, rei do Egito, que o constituiu governador daquela nação e de toda a casa real. Sobreveio, porém, fome. Olha só, ele conhece toda a história, hein?
Conhece toda a história. Olha o conhecimento dele. Versículo 11. Sobreveio, porém, fome em todo o Egito, e em Canaã houve grande tribulação, e nossos pais não achavam mantimento. Mas, tendo ouvido Jacó que no Egito havia trigo, enviou pela primeira vez os nossos pais. Na segunda vez, José se fez reconhecer por seus irmãos e se tornou conhecida de Faraó a família de José. Nós sabemos essa história toda, né? Está lá em Gênesis, né? Então José mandou chamar a Jacó, seu pai, e toda a sua parentela, isto é, 75 pessoas. Aí defende uma tese de 70, 74, 75, assim por diante, ok? Mas Estevão falou 75. Jacó desceu ao Egito e ali morreu, e também nossos pais. E foram transportados para Siquém e postos no sepulcro que Abraão ali comprara a dinheiro aos filhos de Amor. Filhos de Amor, com H. Como, porém, se aproximasse o tempo da promessa que Deus jurou a Abraão, o povo cresceu e se multiplicou no Egito, até que se levantou ali outro rei que não conhecia José. Esse outro rei tratou com astúcia a nossa raça e torturou os nossos pais, a ponto de forçá-los a enjeitar seus filhos para que não sobrevivessem. Por esse tempo nasceu Moisés, que era formoso aos olhos de Deus. Por 3 meses foi ele mantido na casa de seu pai. Quando foi exposto, a filha de Faraó recolheu e criou como seu próprio filho. E Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em palavras e obras. Novamente, olha só a capacidade de Moisés, certo? Um homem instruído, um homem... né? Olha, Deus tem lugar para todos nós, ok? Mas quanto mais capacitado você é, quanto mais talentos você teria, vamos dizer assim, ou poderia usar, Deus usa você naquela capacidade. Então não pode haver complexo de inferioridade nem superioridade na igreja, porque todos nós estamos a serviço de Deus na fé. Vamos lá. Versículo 23. Quando completou 40 anos, veio-lhe a ideia de visitar seus irmãos, os filhos de Israel. Então ele sabia naturalmente quem ele era. Vendo um homem tratado injustamente, tomou-lhe a defesa e vingou o oprimido, matando o egípcio. Ora, Moisés cuidava que seus irmãos entenderiam que Deus os queria salvar por intermédio dele. Eles, porém, não compreenderam. Interessante, né? Interessante que Moisés achava isso, né? Que Moisés achava que Deus, que ele achava que eles entendessem, né? Basta dizer que ele matou o egípcio. Interessante isso, certo? Mas, novamente, olha só, um homem bicultural, né? Bicultural, vamos dizer assim, né? Como Paulo era bicultural, né? Vamos dizer assim. Podemos dizer nacionalidade dupla, vamos dizer assim, né? Mas bicultural, Paulo era romano e também judeu. Então, os talentos, tá? Deus usando os talentos da pessoa, né? No dia seguinte, aproximou-se de uns que brigavam e procurou reconduzi-los à paz, dizendo: homens, vós sois irmãos, por que vos ofendeis uns aos outros? Mas o que agredia o próximo o repeliu, dizendo: quem te constituiu autoridade e juiz sobre nós? Acaso queres matar-me como fizeste ontem ao egípcio? Interessante, né? Interessante isso. Olha só, novamente, a falta de cabeça. A falta de cabeça, certo? Moisés, educado no Egito, né? Praticamente filho de Faraó, vamos dizer assim, né?
na cultura ali. E foi visitar os irmãos judeus. Olha, os judeus deviam ter tido algum respeito por ele, né? Consideração. Puxa vida, rapaz, olha, você é um dos nossos e está aí, né? Aí com o faraó aí, coisa e tal, né? Você, nossa, que bom, né? Você sabe que Deus prometeu nos livrar daqui algum dia, etc. Quem será que seria esse que nos libertaria? Poderia ser você, ó. Mas não, os caras maltrataram ele, não entenderam ele. Ele matou um egípcio defendendo o judeu. Aí, no dia seguinte, foi lá 2 judeus brigando, certo? E ele, então, foi lá e quis separar eles, certo? Uns que brigavam, né? Não diz quanto, mas eu diria pelo menos 2, e tentou separar, os caras acharam ruim. Quem é você? Que autoridade você tem sobre nós? Vai querer matar a gente como matou o egípcio, coisa e tal? Interessante. Novamente, a meu modo de ver, nós precisamos usar a cabeça, pensar, matutar, analisar. Por exemplo, você é membro da sua congregação. Deus tem planos para você. Você mora numa cidade, aí Deus tem plano para você de ajudar na propagação do reino, etc, etc. Você tem os irmãos, o melhor povo do mundo, mesmo embora tenha problemas, né? Tem alguns que são da pá virada, vamos dizer assim. Pedro falou de falsos mestres, Judas falou de falsos irmãos, Paulo falou de falsos irmãos, João teve problema com falsos irmãos, com pelo menos um deles que nós sabemos. Jesus foi morto pelo próprio povo de Deus, mas Deus tem plano para nós. Você não se torna capacitado de dia para de noite, de dia para noite, de noite para dia. É um processo de crescimento, né? É um processo que vai amadurecendo na caminhada fiel. Na caminhada fiel, você vai amadurecendo e sempre estando mais a serviço de Deus na fé. Como eu falei para vocês na parábola do talento, na parábola dos talentos, o que tinha 2 passou a ter 4. No uso dos 2, ele acabou recebendo 2 mais. Os 5, que tinha 5, ele acabou tendo 10. Quando é que ele recebeu mais 5? Quando ele usou os 5 que tinha. Entendeu? Não foi quando o Senhor voltou, deu mais 5 talentos para ele, 5 talentos para ele, não. Quando o Senhor voltou, ele já tinha 10. Ele tinha 5, agora está com 10, o que tinha 2 está com 4. Agora, tem gente na igreja que está com o mesmo talento há 500 anos, é porque não está usando, né? Bem, se não está usando, já perde, né? Já perde. Lá, o de 1 não usou, perdeu. Então, tem gente que é muito vagaroso no uso dos talentos, entendeu? E, consequentemente, ele vai ser vagaroso no trabalho, na dedicação, no envolvimento, no serviço de Deus. No versículo 29, a essas palavras, Moisés fugiu e tornou-se peregrino na terra de Midian, onde lhe nasceram 2 filhos. Interessante. Eu acho, olha, unindo o versículo 29 com o 28, a gente pode chegar à conclusão de que muitas pessoas sabiam que Moisés tinha matado o egípcio, defendendo o judeu. E ele, então, receou que esse conhecimento chegasse a Faraó e ele teria sido castigado ou morto por causa disso. Ok? Por isso que ele fugiu. Ele fugiu para Midian. Vocês sabem... Fala.
Eu vou falar um pouquinho lá do comentário sobre Estevão, né? Sobre o quê? Provavelmente, um comentário sobre Estevão. Ah, Provavelmente, Estevão, né, e esses 7 homens foram convertidos, talvez, naqueles 3.000, né? espera aí, eu não estou escutando direito, não, viu? Deixa eu ver se eu vou aqui mais próximo aqui. Vocês me escutam bem, não? Escuto. Eu não escuto muito bem vocês, não. Não sei se vocês estão... Eu não sei, talvez porque estão um pouquinho longe do celular, alguma coisa, né? Estevão, provavelmente, ele foi convertido entre aqueles 3.000, né? Talvez. Ele e os outros que Sim, foram... com certeza. Com certeza. Então, Bem Estevão, provavelmente. Felipe... Com certeza, provavelmente. Ele foi um dos convertidos ali do início, né? Sim. E ele... Então, olha só, preste bem atenção. Você nota que esse intensivão que estava acontecendo em Jerusalém, os professores eram os melhores professores do mundo, tendo a ver com o cristianismo. Ok? Não era qualquer um, não. 12 apóstolos treinados durante 3 anos pelo próprio Deus, vamos dizer assim, encarnado, né, Jesus Cristo. Meu amigo, olha, você acha que o judeu fiel que estava ali em Jerusalém, que foi para as festividades judaicas, ia querer ir embora? Não, ele ia ficar ali aprendendo. E eles queriam aprender e conhecer sobre a restauração do reino. E as pessoas iam vamos dizer assim, a nata, né? A nata do leite, né? Subindo, vamos dizer assim. E esses seriam aqueles que, de fato, depois eles foram dispersos. Imagine só a propagação que aconteceu. No versículo 29. A essas palavras Moisés fugiu e tornou-se peregrino na terra de Midian, onde lhe nasceram 2 filhos. Olha, eu não sei por que é que Moisés foi para Midian, ok? Talvez, bem, não ficava muito longe do Egito, ali, né, a terra de Midian, mas você sabe que Midian era descendente de Abraão, né? Midian era descendente de Abraão. Você sabe que nós sabemos, no mínimo, 8 nomes, ou nomes de 8 filhos de Abraão. Nomes de 8 filhos de Abraão. Nós sabemos nomes. Naturalmente, o primeiro, quem foi? Isaac. Primeiro filho de Abraão. Ismael. Ismael. Quem foi o segundo? Isaac. O segundo foi? Isaac. Ok. Aí morreu Sara. Abraão casou casou de novo, ou vamos assumir que casou de novo. Eu entendo que casou de novo. Porque ele tinha concubinas também, né? Mas vamos entender que ele casou de novo com uma mulher chamada Quetura. E ele e Quetura tiveram 6 filhos. Um dos filhos chamava-se Midian. E você lembra o sogro de Abraão era o quê? Escreva aqui, Miriam. O que ele era lá em Midian? Miriam. Qual o nome dele? Jetro. Sacerdote. Jetro. O que Jetro era lá em Midian? Sacerdote. Sacerdote. Então, na verdade, eu até acho que ele escolheu Midian
porque ele sabia dessa história aí, né? A meu modo de ver. Mas aí é a opinião minha, né? Não tem... Mas você sabe que ele acabou casando lá e teve 2 filhos, está escrito aí, teve 2 filhos. Vamos até o versículo 34, vamos terminar por hoje. Decorridos 40 anos, então, quantos anos Moisés tinha quando fugiu do Egito? 40. 40. Agora, decorridos 40 anos em Midian, apareceu-lhe no deserto do Monte Sinai um anjo por entre as chamas de uma sarça que ardia. Moisés, porém, diante daquela visão, ficou maravilhado e, aproximando-se para observar, ouviu-se a voz do Senhor: eu sou o Deus dos teus pais, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Moisés, tremendo de medo, não ousava contemplá-la. Disse-lhe o Senhor: tira a sandália dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Vi com efeito o sofrimento do meu povo no Egito. Ouvi o seu gemido e desci para libertá-lo. Vem agora e eu te enviarei ao Egito. Interessante, o Monte Sinai ficava onde? Midian. Lá em Midian. Onde ficava? Em Midian. Em Midian, né? Na terra de Midian. Na terra de Midian, meu modo de ver, né? Agora, Midian era, como falei, era um descendente de Abraão. Vamos terminar aqui, versículo 29. E nós vamos continuar lendo na próxima segunda-feira, ler o versículo inteiro, porque é de maravilhar o conhecimento e a sabedoria de Estevão, né? E a coragem dele. E interessante, ele estava sendo acusado de falar mal contra Moisés, e ele está defendendo Moisés aqui o tempo todo, aqui, vamos dizer assim. Então, na verdade, ele vai indo bem, até chegar lá no fim, aí a turma não gostou do que ele falou lá no fim. Então, vocês podem ler o capítulo 7, e, se Deus quiser, na próxima segunda-feira, a gente termina, né? Lembra aí, nós estamos antes de Moisés ir para o Egito. Vamos, antes dele voltar para o Egito, no versículo 34. Então, marca aí, para não esquecer, hein?